Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Nós vamos iniciar aqui um breve curso de 3 encontros, de 3 vídeos, falando sobre a mensagem escatológica. O nome do curso é O que a Igreja ensina sobre o fim dos tempos. Por que esse nome? O que a Igreja ensina sobre o fim dos tempos? Já que nós, além do Catecismo da Igreja Católica, vamos nos basear também no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, último livro da Bíblia. Não usei o termo Apocalipse porque, em função da livre interpretação, muitos interpretam, como já disse, ao seu bel prazer o livro do Apocalipse. E nós queremos aqui, com a luz do magistério da Igreja, muitos sacerdotes já fizeram isso de forma muito mais brilhante, muito mais completa, com uma sabedoria desses sacerdotes que estão aí na internet, uma sabedoria, são estupêndios na sabedoria do magistério da Igreja, movidos pelo Espírito Santo. Aqui destaco Padre Wander de Jesus, Maia, Padre Francisco Amaral, Padre Paulo Ricardo, Padre Roger, Monsenhor Jonas. Então são inúmeros, né, sacerdotes falando, se eu esqueci de algum, eles que me perdoem, né, mas falando sobre esta mensagem escatológica. Então também achei que seria importante aqui trazer esse tema numa metodologia que eles utilizam, a metodologia da esperança. O livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança para nós. O livro do Apocalipse é o livro dos tempos, o livro desse tempo, o livro não só do fim dos tempos, mas é o livro dos tempos, deste tempo. É o livro que vai nos falar sobre o triunfo de Deus, sobre a vinda gloriosa de Jesus, sobre este matrimônio espiritual definitivo. É a conclusão de toda a revelação. Então é um livro de muita esperança, é um livro das Sagradas Escrituras maravilhoso de ser lido, mas precisa ser lido à luz do magistério da Santa, Una Igreja Católica Apostólica Romana. E é o que nós vamos fazer aqui, só que usando também uma metodologia inversa, que é a metodologia, não é de aula inversa, porque a aula inversa é o aluno estuda primeiro e depois ele traz para a sala de aula aquilo que ele estudou, ele vai partilhando. Uma metodologia que eu também gosto muito. Mas eu digo inversa no aspecto histórico. Nós vamos começar de trás para frente. Vamos começar falando então do fim até o início. Então, para isso, nós vamos começar pegando o Catecismo da Igreja Católica. Convido você a pegar a sua canetinha, o seu catecismo e sublinhando, porque o magistério da Igreja vai nos ensinar todos esses aspectos. Nós vamos começar então pelo número 679 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim, no finalzinho: e pode até condenar-se para a eternidade ao recusar o Espírito de amor. Quem se condena? Aqueles que recusarem o Espírito de amor. Aqueles que não aderirem a Cristo. Então, ser santo precisa de nós uma adesão a Cristo, uma adesão àquilo que vai ensinar a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos de adesão, precisamos, claro, que vigiai e orai, e também dessa adesão à fé do nosso Senhor Jesus Cristo.
Para conhecê-lo é preciso relacionar-se, é preciso experimentar, é preciso amar. E é só o Espírito Santo de amor, só o Espírito Santo, que vai ser oferecido, isso é importante entender, que vai ser oferecido a toda a humanidade, esse Espírito que é o próprio amor, que precisa ser aceito. Nós precisamos aceitar, dar consentimento a esse Espírito Santo que vai ser apresentado para toda a humanidade. Ainda no número 679, só que eu estou indo de trás para frente, no meio do parágrafo, diz assim: é pela recusa da graça na presente via que cada um jamais já se julga a si mesmo. Número 678. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a humanidade, mas o magistério está dizendo que vai ter aqueles que vão dizer: eu não quero a graça, que vão recusar essa graça de graça. Então, vai ser um grande momento do céu na terra, é da grande união. O Apocalipse, no número 19, vai nos falar sobre essa experiência. Mas antes ainda de pegar o livro do Apocalipse, vamos para o número 677 do Catecismo da Igreja Católica. Fomos para o número 679, 678, agora estamos no número 677. A Igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Ou seja, a Igreja entrará na glória do reino. Vai acontecer algo antes, que a gente vai conversar também. Mas a Igreja, ela entrará na glória de Deus. Vai haver a experiência descrita em Apocalipse capítulo 19. Olha que lindo. Apocalipse capítulo 19 vai dizer assim: depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu, aclamando aleluia. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. E acrescentaram aleluia. Versículo 6. Ouvi depois como o rumor de uma grande multidão, semelhante ao flagor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões, aclamando aleluia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. É isso que vai falar, essa união plena. E sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Versículo 9. A seguir, disse-me: escreve, feliz aqueles que foram convidados para o banquete da núpcias do Cordeiro. Ou seja, a Igreja entrará no reino. A esposa se encontrará com o esposo. É isso que está dizendo em Apocalipse capítulo 19, e é isso que também o Catecismo da Igreja Católica nos fala no número 677. Mas continua dizendo assim: a Igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de um juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Vamos lá. Então,
Antes desse encontro, o catecismo está dizendo que vai haver um derradeiro abalo cósmico. Este derradeiro abalo cósmico você encontra, falando sobre ele, naquilo que nós poderíamos definir, naquilo que é definido pelo magistério da igreja como o terceiro ciclo apocalíptico. Terceiro ciclo. E basicamente esses 3 encontros que nós teremos, esses 3 vídeos, são para apresentar o terceiro ciclo apocalíptico, o segundo e o primeiro ciclo apocalíptico nessa ordem. E aí depois nós vamos fazer algumas videoaulas falando sobre o nosso tempo, falando sobre a era da igreja que nós estamos vivendo e contrapondo as rupturas desse tempo e as revoluções com aquilo que nos ensina a igreja. Vai ser, o nome desse curso vai ser Confronto entre Rupturas e Continuidade. Então, nós vamos gravar aí uma série de 19 vídeos falando dessas rupturas, desse contraponto entre ruptura e continuidade. Mas vamos com calma, vamos aos poucos. Então, se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 16, lá vai nos falar, vai nos dar as indicações desse terceiro ciclo apocalíptico que vai acontecer. Vamos pegar Apocalipse, capítulo 16. Novamente convido você a pegar sua caneta e ir assinalando na sua Bíblia, né, e anotando essas 7 trombetas que serão dadas aos anjos e que serão tocadas por eles. O capítulo 16 diz assim: ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. É importante entender esse tempo, esse terceiro ciclo apocalíptico, como um momento de purificação, de um pai que corrige, de um pai que quer purificar, e não como uma ira vingativa do Senhor. Um tempo de purificação. Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. O primeiro saiu e derramou a taça pela terra, e uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam sua imagem. Ou seja, a primeira trombeta é um fogo caído do céu. Vai cair fogo do céu. Depois, segunda. Está tudo escrito aqui. O segundo derramou a taça pelo mar, e este se transformou em sangue, como a de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. Ou seja, o mar vai ser ferido. Segunda trombeta. O terceiro derramou a taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Terceira trombeta, rios e fontes são feridos. Versículo 8. O quarto derramou a taça sobre o sol, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então abrasados por calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem poder sobre tais pragas, mas não se arrependeram para lhe tributar glória. Quarta trombeta, o sol é ferido. 10º versículo do capítulo 16 de Apocalipse. O quinto derramou a taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. A quinta trombeta, a vida humana é ferida. 6º, derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. E aí depois ele vai dando detalhes que na interpretação do magistério da igreja é a manifestação da morte. Ou seja, uma multidão de pessoas, ou 1/3, alguns dizem, da terra irão morrer. Versículo 17.
O sétimo finalmente espalhou a sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo, dizendo: está realizado. E a sétima trombeta seria a vinda definitiva do reino. Ou seja, Apocalipse capítulo 16 vai nos apresentar esse terceiro ciclo apocalíptico, que também é citado, não com detalhes, mas os exegetas bíblicos e o magistério da igreja vai nos apresentar então essas sete trombetas: fogo do céu, mar ferido, rios e fontes feridos, sol ferido, a vida humana ferida, manifestação da morte e a vinda definitiva do reino. Esse é o primeiro vídeo onde nós queremos aqui apresentar que a Igreja Católica Apostólica Romana fala sobre esta segunda vinda de Jesus, antecedida, no número 677, fica claro isso, antecedida de um derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. A igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor na sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realiza por um triunfo histórico da igreja, é importante entender isso, segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. É isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 677. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.